Muito bem, eu quero saudar todos os ouvintes, aqueles que vão acessar pela internet esse vídeo. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus e vamos postar mais um vídeo na internet. E o tema da palavra hoje é a Aliança de Davi e Jonatas. E vamos ler o texto bíblico para entendermos o propósito dessa aliança. Em 1 Samuel, capítulo 20, e versículo 41. E diz assim: indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul, e lançou-se sobre o rosto em terra, e inclinou-se 3 vezes, e beijaram-se a um outro, e choraram junto, até que Davi chorou muito mais. E disse Jonatã a Davi: vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, e entre minha semente e tua semente. Então levantou-se Davi e foi a Jonatã e entrou na cidade. Amém? Então esse texto é um texto polêmico. E nós estamos postando esse vídeo na internet para esclarecer qual o fundamento dessa aliança entre Davi e Jonatas. E o que é mais importante nessa aliança é que é uma aliança de vida e morte. Saul, ele dominava sobre o reino de Israel. Ele era o governador, o presidente, um homem elegido por Deus para dominar sobre vida e morte, sobre quem vivia e quem morria. E Davi, sendo ele um jovem que vinha de uma família que não pertencia à realeza, de repente Deus escolhe Davi para ser o próximo rei de Israel. E aquilo causou um ódio, uma inveja, uma revolta de morte em Saul. Jonatã conhecia o pai que tinha, sabia que ele estava perturbado, fora da presença de Deus, da obediência à palavra de Deus. E Jonatã via que Davi era um jovem, um homem de Deus, um escolhido de Deus. Então eles haviam uma amizade de juventude. E Davi, sendo ele jovem, ele entrou no exército de Saul e se tornou o campeão do exército. Derrotou Davi. A Bíblia diz que Deus era com Davi. E o Espírito Santo se apoderava da vida de Davi. E Davi se tornou um dos maiores guerreiros, dos maiores vencedores em batalha daqueles tempos. Então Jonatã era uma pessoa que tinha um coração bom. E eles, veja a situação de um jovem que ele está em guerra, defendendo o seu país, e agora ele tem o próprio rei contra ele. E ele, sendo ainda jovem, precisava de aliados para sobreviver dentro do seu próprio país. E havia uma reunião pós-guerra que os guerreiros sentavam em volta do rei, e ali eles recebiam as honras. Eles recebiam uma cadeira, sentavam naquela cadeira e recebiam as honras e as considerações do seu valor perante o exército. E Saul chamou Davi para sentar na cadeira dele para uma reunião. E naquela reunião ele estava planejando matar Davi. Então Davi, ele não foi nessa reunião e pediu para Jonas falar para o pai dele que ele tinha ido adorar o Senhor em Belém. E Jonas não tinha certeza do ódio, da maldade do coração do seu pai acerca de Davi. Mas Jonas era um ser que tinha um coração bom, não tinha um coração igual o coração invejoso e maligno do pai dele. Então, naquele momento, ele vai sozinho na reunião e conta para o pai que Davi não pôde participar da reunião porque tinha que sacrificar o Senhor em Belém. E ele sente que Jonatã está defendendo, protegendo Davi. E ele se levanta do trono dele com tanta ira que joga uma lança em Jonatã. Atenta contra a vida do próprio filho. Então, Jonatã percebe que o pai dele está cheio de ira e de ódio e que realmente era capaz de matar Davi. Nesse momento, a aliança dos dois se torna uma aliança tão forte de alma, porque é uma amizade de dois jovens que defendem o exército de Israel, dois jovens que amam a Deus,
que defende a nação de Israel, e que o Espírito Santo tem um propósito grandioso na vida de Davi, e uma pessoa que está em guerra, um jovem que vem de uma família distante do poder, aquele jovem, Davi, quando ele olha para Jonathan e encontra um aliado dentro da casa de seu pai, da casa de Saul, então ele fica muito emocionado. Ele fica totalmente ali emotivo. E ele se ajoelha 3 vezes diante de Jonathan, porque ele vê Jonathan como um príncipe. Ele é um homem comum do povo. Imagine você, um jovem de 16 anos, 17 anos, não tem muita experiência ainda com emoções, e você está caçado por um rei poderoso, e você se esconde ali, se esconde em vários lugares, tratando e protegendo sua própria vida, ainda que Davi tivesse uma aliança tão poderosa com Deus, mas Davi era um homem, era um jovem indefeso naquele momento, e ele foi ungido para destruir os inimigos de Deus. Ele não foi ungido para destruir seu próprio povo. Ele não sabia lidar com isso. Davi ainda estava experimentando esse sentimento de lutar contra a sua própria casa, contra seu próprio povo, principalmente seu próprio rei. Então, dá para entender claramente na revelação bíblica que quando Davi acha apoio, acha um aliado no próprio filho do rei, que ele tem como um príncipe de Israel, encontra um coração sincero, uma pessoa que o respeitava, reconhecia o chamado de Deus. Jonas reconhecia que Deus era com Davi. Ele tinha certeza que ele seria o rei de Israel e que ele era o escolhido de Deus. E ele tinha certeza que o pai dele estava desequilibrado e fora realmente do propósito de Deus. Então, Davi ficou tão maravilhado, tão feliz de encontrar apoio num príncipe de Israel, no próprio filho do rei, que Davi dobrou o seu joelho, e isso nós vemos que isso é de quem? De quem respeita. De quem respeita, reverencia uma autoridade. Davi estava dando reverência a uma autoridade de Israel. Então ele dobra o joelho 3 vezes e ali sauda a Jonathan. E quando ele vê que a alma de Davi tinha medo de morrer, você percebe que ele, o jovem Davi, ainda não tão experiente para lidar com a morte, principalmente contra inimigos plantados dentro do seu próprio povo, você vê que ele está totalmente constrangido, ele está abalado emocionalmente. Então, quando ele encontra refúgio no filho do rei, ele fica emocionado. E ele abraça Jonathan. Ele abraça Jonathan e beija Jonathan como se fosse ali um auto-socorro. Ele vê em Jonathan um auto-refúgio. Davi, ali, naquele momento, ele precisava mais de Jonatas do que Jonathan de Davi. Porque Davi não estava tão seguro de si mesmo. Ele estava abalado emocionalmente. Então era uma aliança de alma, era uma aliança de vida, de sangue. O Jonathan era leal a Davi e ele preservava a vida de Davi. O Jonathan não era leal e Davi poderia perecer nas mãos de Saul. Então era uma confiança de vida, por isso que foi uma aliança muito forte. Foi um encontro muito forte, muito emocional, porque ali estava 2 almas. Uma alma que era príncipe e uma alma que não tinha ainda experiência da realeza, que estava começando a ser incluído por Deus dentro daquele principado que se tornaria um rei poderoso de Israel. Então, nessa aliança não há nada de carne. Nessa aliança, pode vermos aqui no texto bíblico que eles fazem uma aliança perpétua, e essa aliança é feita na presença do Deus vivo, né? Eles juram que Davi terá beneficência, será misericordioso com a casa de Jonatas, com a descendência de Jonatas. Jonatas estava ali
nesta aliança, conhecendo ele a Deus, que Deus é um Deus de compromisso e de aliança, Jonas estava ali, diante do futuro rei de Israel, e ele estava preservando os seus descendentes. Que quando Davi se tornasse o rei poderoso de Israel, viesse lembrar dos filhos de Jonathan, sendo ele filho de um príncipe oposto ao trono, que ele ia sentar no trono, ele fosse misericordioso com os filhos de Jonathan. Uma vez que vendo tanta crueldade no pai dele, tanta maldade, era um rei assassino, sem misericórdia, sem fidelidade. Então, por isso que nesta aliança não há nada de carne nessa aliança. Essa aliança entre Jonathan e Davi, existe um encontro de duas almas, preservando vida, preservando o sangue, o seu futuro das suas gerações. Então, é isso que eu quero falar para todos aqueles que estão ligados e vendo pelo vídeo, que dentro dessa aliança de Jonathan e Davi, é uma aliança pelo sangue, pela vida, pela sobrevivência. É uma aliança de vida ou morte. Por isso que havia tanta emoção nesse encontro. Que Deus abençoe todos aqueles que estão ligados e que possa ter ajudado aqueles que tinham alguma dúvida acerca desse encontro. Deus abençoe, em nome de Jesus, e graças a Deus.